E aí, pessoal, dando prosseguimento à nossa série de episódios sobre a maior polêmica musical da história do nosso cancioneiro popular. Lembra, estou falando aqui de Dalva de Oliveira versus Erivelto Martins. Chegamos ao episódio número 2, que fala sobre a primeira formação da dupla preto e branco, ou seja, Erivelto Martins e Francisco Sena. Bom, falar um pouquinho do Erivelto Martins aqui, eu não vou me aprofundar em dados biográficos, vou só dar uma pincelada. Mas o Erivelto de Oliveira Martins, ele nasceu em 30 de janeiro de 1912, ele nasce num pequeno município do Rio de Janeiro chamado Vila de Rodeio, depois vira Paulo de Fronten, e ali ele passa os primeiros 4 anos de vida, só que depois a família acaba se mudando para Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, e ali sim o Erivelto passa grande parte da vida, né? Toda a infância, toda a adolescência ali, aprende a tocar violão, a cantar, se apresentar em circos, a ter essa familiaridade, de certo modo, já com a música. Só que a família, passando por dificuldades financeiras, acaba indo para São Paulo. E aí o Erivelto Martins vai lá, trabalha no botequim, ganha o apelido de o Carioca, depois vai ter o apelido de Bueninho, só que ele começa a ter atrito com o pai e acaba vindo para o Rio de Janeiro. E é engraçado, né, que numa das entrevistas do Erivelto ele diz que veio para o Rio de Janeiro, ele queria ser qualquer coisa na vida, fazer qualquer coisa, menos ser cantor. Reparem nessas ironias do destino aí. E ele chega no Rio de Janeiro e acaba morando em vários locais. Ele vai morar no Morro do Castelo, Morro do Pinto, Morro da Estácio, Morro de São Carlos. E de certo modo ele vai conhecer grandes, mas grandes compositores de samba. E só para ter uma ideia, eu estou falando de quem? Noel Rosa, o grande Noel Rosa, o Erivelto conheceu. Aliás, tem até uma curiosidade que o Erivelto conta no livro, que eu vou contar essa curiosidade na próxima série de episódios que vai versar sobre Noel Rosa versus Wilson Batista. Depois da série Dalva e Erivelto vem a série Noel Rosa e Wilson Batista. Ele conhece o Noel Rosa e conhece também o grande Cartola. E qual é o detalhe, né? Perguntam para ele por que, Erivelto, tu foi um compositor de mais de 700 canções, com várias parcerias também, mas por que nunca compôs nada com o Noel Rosa e com o Cartola? E o Erivelto explica no livro, né? Eu era muito tímido. E realmente, quem conhece o Erivelto sabe que ele era uma pessoa muito tímida, introvertida. Quer dizer, no palco ele se soltava, no palco ele era extrovertido, aquela coisa mais circense, mas no palco, na arte. Agora ele não, era uma pessoa, né? Quando estava fora do palco, ela muito tímida. Ele diz: eu nunca propus parceria a ninguém. A minha obra, com raras exceções, foi toda escrita por mim. E é um detalhe interessante também, o Erivelto dizia que às vezes, muitas vezes as pessoas não faziam nada na letra, mas estavam juntas ali e ele dava parceria, ou seja, quem está do lado é o parceiro. Essa é a ideia do Erivelto, né? Se alguém não me propusesse parceria, eu jamais tomava iniciativa. Foi assim com Cartola e depois com o Noel Rosa. E ali no Rio de Janeiro agora, começo de 1930 também, ele vai acabar conhecendo a Maria da Aparecida Pereira de Melo. Ele vai ter um relacionamento com ela, ele diz que vai durar uns 5 anos, vai ter 2 filhos, né, o Elcio e o Hélio. Então ele já tem esse primeiro momento também de relacionamento mais sério ali no Rio de Janeiro. E também ele vai trabalhar numa barbearia. E na barbearia ele vai conhecer uma pessoa importantíssima para a carreira musical dele. Eu estou falando do João Luiz da Costa, ou melhor, o Príncipe Pretinho. Qual é o detalhe? Tem pouquíssima coisa, pouquíssima biografia sobre o Príncipe Pretinho. Se alguém souber mais detalhes sobre o Príncipe Pretinho, alguns detalhes a mais, se puder colocar nos comentários aqui, eu agradeço, tá? Mas o Príncipe Pretinho, ele era um maestro, ele era um compositor que conhece o Erivelto e começa a ver potencial no Erivelto. Tanto que ele diz: ó, Erivelto, eu vou te levar lá para o ensaio do Grupo Tupi, liderado pelo JB de Carvalho, o João Batista de Carvalho, e de repente tu consegue uma vaga lá. E o Erivelto, opa, tô dentro. E aí é legal, né, porque o Príncipe Pretinho abraça o Erivelto, leva até lá então o ensaio do Grupo Tupi e faz uma propaganda gigante pro JB de Carvalho. Diz: olha, esse Erivelto aí, ele canta, faz coro legal, ele compõe, ele toca, depois vai tocar reco-reco, enfim. E o JB de Carvalho se encanta pelo Erivelto e acaba colocando o Erivelto dentro do Grupo Tupi. Então isso é legal. E tem uma cena engraçada também que é a seguinte, né? O Erivelto Martins, ele começa a compor músicas também. E uma das músicas que o Erivelto fez é Da Cor do Meu Violão. Ele diz que fez exatamente, né, para uma namorada que ele teve.
E aí ele mostrou a música para o JB de Carvalho. E aí o que, que faz o JB de Carvalho? A esperteza, né? Ah, vamos supor o seguinte, eu até gravo, mas me dá parceria, porque intérprete na música ganhava. O Erivelto chega a dizer, né, que, por exemplo, quem cantava ganhava, vamos supor, 70%. Quem cantava e compunha. E quem só cantava ganhava 30%. Então o compositor ganhava. Então dar parceria era também dar um pouco de dinheiro para essa pessoa. E aí o JB de Carvalho diz, ó, a gente grava a música da cor do meu violão, mas se tu me der parceria. O Erivelto, coração grande, foi lá e deu a parceria, a música é gravada. E qual é o detalhe? O Erivelto, ele vai inventar o break na música. O break é aquela questão assim, entre um verso e outro, para não ficar aquele vazio, ele puxava uma palavra, falava alguma coisa para fazer aquele preenchimento. E o Erivelto vai dizer aqui, reparem, ó. Logo depois que eu cantei essa bossa, entrou no estúdio o chefe da gravação, nada mais nada menos do que o próprio Mr. Harry Evans, figura temida pelo poder que exercia na empresa como técnico e como diretor artístico. Ou seja, o Erivelto colocou o break na música, aquele preenchimento, e aí entrou o diretor ali. Só que todo mundo ficou olhando para o diretor, e o que aconteceu? O diretor disse, quem é que fez isso aí? E ele disse, foi aquele ali, foi o Erivelto, um corista já aponta para o Erivelto, o JB de Carvalho disse, eu falei para ele não falar isso aí, não fazer isso aí na música, né? Mas o Mr. Harry Evans, ele estava apaixonado por essa questão do break na música, né? Para surpresa geral, Mr. Evans aprovou minha intervenção, diz o Erivelto, e propôs uma nova arrumação do coro do estúdio. E falou para cantar até mais forte aquilo ali, né? Ou seja, foi uma reação positiva, visto indicar que ele jamais tinha ouvido break na música. Eu, diz o Erivelto, eu introduzi esse break e enchi a gravação de breaks. E aí pergunto para ele, então, Erivelto, o que você chamava e chama de break não era uma parada na música, como dá a entender o nome, break, né? Não, diz o Erivelto, era um enchimento e servia para encher os vazios musicais. Então eu quero que vocês observem agora um pedacinho só dessa música chamada da cor do meu violão e reparem aqui o Erivelto colocando o break. Repararam ali então, né? Ele coloca o break, esse preenchimento aí. Bom, e aí agora ele está dentro do Grupo Tupi, e dentro do Grupo Tupi ele conhece o Francisco Sena. E qual é o detalhe? O Francisco Sena, apesar de estar ali no Grupo Tupi, também já tinha uma carreira de certo modo solo, compositor, discos lançados. Ele tinha um sucesso carnavalesco que ele lançou chamado Bota o Talher na Mesa. Repare um trechinho dele aqui, ó. Então, o Francisco Sena já compunha, já gravava, já tinha liberdade nas gravadoras e fazia parte do Grupo Tupi. E aí começa o que a partir de agora, né? Começa a ter uma dupla, o Erivelto se encantando com o Francisco Sena e fazendo esse duo dentro de um grupo. Isso que é importante saber, né? Eles faziam um duo, um dueto ali dentro do próprio grupo. Reparem, ó. Vamos falar da primeira dupla preto e branco. Como surgiu Erivelto? O Erivelto diz naturalmente como fruto dos duetos que eu e o Francisco Sena fazíamos nos ensaios do Conjunto Tupi, do JB de Carvalho. Havia uma lei que obrigava os cinemas na época a apresentar no intervalo de uma sessão para outra um espetáculo com música brasileira. E qual é o detalhe? Como é que surge realmente, né? Como eles já estavam fazendo esses duetos e era uma espécie de apresentação dentro do próprio grupo, no cinema tinha aquela lei, obrigando entre uma apresentação e outra de cinema, colocar um espetáculo de música brasileira. E o JB de Carvalho leva o Grupo Tupi. Só que o que vai dizer o Erivelto? O JB era aquele cara que ficava mandando, ordenando, desorganizado, gritando com um, gritando com o outro, e o dono do cinema não curtiu aquilo ali. Enquanto que o dono do cinema vai se apaixonar exatamente pelo quê? Para aquele dueto, o Erivelto e o Francisco Sena. O que diz o Erivelto? O nosso número não ficou apenas no canto. Passei a sapatear e o Sena ensaiou uma rasteira contra mim. Eu ensaiei outra para cima dele e pintamos os canecos. Repare uma coisa meio circense aqui, bem de performance. Marzulo, que era o dono do cinema,
ficou encantado e decretou a estreia da dupla para a segunda-feira seguinte. Como o número meu e do Senna não tinha nome próprio, porque eles eram um dueto dentro do grupo Tupi, o Marzulo, dono do cinema, decidiu, vai se chamar a dupla do preto e do branco. E aí surgindo, né, esse dueto com nome próprio dentro do grupo Tupi, o Erivelto e o Francisco Senna. E é engraçado aqui porque o Erivelto aqui nesse livro, né, Uma Escola de Samba, ele diz que o Marzulo, o dono do cinema, aqui deu o nome. Mas lá na entrevista que ele dá para Marlene, no programa Marlene Total, o Erivelto diz que ele, na hora, criou o nome. Então nós temos duas versões, e detalhe, curiosidade, duas versões pelo próprio Erivelto Martins, certo? Bom, então a partir de agora está formado o nosso dueto aqui, né? Ou seja, esse dueto Francisco Senna, a primeira dupla preto e branco. Reparem que o Francisco Senna, ele era um cantor, uma voz bonita também, e já tinha lançado, então eles já tinham essa presença ali nas gravadoras, tá? Bom, e aí o Erivelto Martins tem aqui uma cena que eu acho legal e é uma cena curiosa também. O que vai acontecer? O Erivelto Martins, ele cria uma música para ele se apresentar com o Francisco Senna, que se chama Não Importa a Nossa Cor. E dá a entender que eles gravaram essa música Não Importa a Nossa Cor em 33. E que inclusive o JB de Carvalho fez o coro. Só que essa gravação não temos, certo? Porque depois essa música Não Importa a Nossa Cor, ela vai ter alguma mexida nela e vai virar uma outra música chamada Preto e Branco. Então nós temos um detalhezinho aqui. E aí em 33 também vai acontecer esse caso curioso, porque o Erivelto está dentro da RCA Victor, ele também faz coro na RCA Victor. O Erivelto, na verdade, ele está ganhando do grupo Tupi, o Erivelto está ganhando como corista da RCA Victor, já está vendendo algumas composições, se apresentando em circos, enfim. E agora também, né, nessa dupla preto e branco. E aí o Erivelto disse que estava na RCA Victor e viu que tinha um cara vendendo aqueles jornais com as letras de música. E o Erivelto botou o olho e viu, opa, essa letra aqui Não Importa a Nossa Cor, ela é minha. Só um pouquinho, mas estava no nome de um tal de Augusto Gaiola. E o Erivelto mas fica muito irritado, né? E o Erivelto vai atrás, procura esse Augusto Gaiola, porque está gravando, ele sabe onde se encontrar aí, né? Encontrar os artistas. E ele vai atrás desse Augusto Gaiola e pergunta para ele, vem cá, meu, tu botou uma letra minha? Onde é que tu conseguiu essa letra aqui? E o Augusto Gaiola explica, olha, eu estava querendo lançar um disco, e aí eu fui até o JB de Carvalho, o JB de Carvalho me deu essa letra e disse, eu não boto o meu nome, pode botar o teu, mas não bota o meu nome. E aí o Erivelto pensa, pô, sacanagem do JB de Carvalho. O Erivelto explica, ó Augusto, essa música é minha, espero que tu faça uma nota aqui, né, em papel e assine dizendo que não é tua. E aí o Erivelto fica indignado com isso aí, né, e até saiu nos jornais na época, essa questão toda, porque o Erivelto ele acaba sendo dessa nova geração de sambistas, o nome aparecendo nos jornais, mas também aparece o quê? Essa pendenga, esse quase furto do samba Não Importa a Nossa Cor. Só qual é o detalhe? Não Importa a Nossa Cor, diz o Erivelto que foi gravado em 33, que o JB inclusive fez um coro, só que depois ela não aparece e o primeiro disco oficial da primeira dupla Preto e Branco é em 34. E vem aquela música Preto e Branco, que é uma variação dessa Não Importa a Nossa Cor. Bom, então eles lançam um primeiro disco, tá feita a dupla a partir de agora, né? E o Erivelto ele deixa bem claro assim, ó, eu não queria ganhar dinheiro. Dinheiro tá chegando, tudo bem, mas eu não queria só isso aí. Eu queria o que, na verdade, né? Eu queria cantar nas rádios, o pessoal cantando a minha música, né? Assobiando e tudo mais. Ele queria a música em primeiro lugar, né? A arte em primeiro lugar. Repara o que ele vai dizer, ó, naquele tempo a gente não se preocupava em ganhar dinheiro, ficar rico. Quero dizer, com a nossa produção artística, gravar disco, fazer sucesso, aparecer, mostrar o trabalho, ouvir o povo cantando nossa música, vinham em primeiro lugar. Então isso aqui é interessante, né? E aí o que vai fazer aqui o Erivelto, né? O Peri conta isso, reparem aqui no livro, né, Minhas 12 Estrelas, o Peri diz assim, ó, era um desafio gravar nessa época. Tratava-se do processo mono, isto é, gravava-se um cantor acompanhado de orquestra, ritmistas e coro em apenas um canal, e registrava-se a matriz num disco de ser importado que dava origem aos discos de 78 rotações. Ensaiava-se uma música à exaustão.
Além de a execução precisar estar perfeita, não se podia exceder os 3 minutos e meio, tempo máximo de registro na cera. E aí o que vai acontecer é que o Erivelto Martins começa a gravar com o Francisco Sena. Ele vai gravar 4 discos nessa primeira dupla preto e branco, só que tem um probleminha agora, né? Ele vai se separar. O Erivelto se separa em 35, reparem. Ela se chamava Maria da Aparecida Pereira de Melo e me deu 2 filhos. O primeiro, Elcio Pereira Martins, nascido em 24 de abril de 34, funcionário público. E Hério Pereira Martins, de 2 de dezembro de 35, engenheiro eletricista. Eu e a Mariazinha, como eu a chamava, vivemos juntos cerca de 4 anos e a separação ocorreu porque ela era muito apegada à mãe, que por sua vez interferia demais no nosso relacionamento. O compositor destaca que não aguentava tanta aporrinhação e um dia deu a decisão, ou eu ou a mãe dela. A Mariazinha, porém, disse que não largaria a mãe. Ainda insisti para ficar com as crianças, mas não houve acordo. O jeito foi sair de casa, segurando contudo a assistência às crianças. Então o Erivelto se separa a partir de agora, desse primeiro relacionamento dele aqui, tendo 2 filhos. E aí o Erivelto também vai ter uma profunda perda em 35, porque ele vê o amigo dele, Francisco Sena, adoecer, e o Francisco Sena acaba falecendo em 1935. Esse vídeo também é uma homenagem ao grande Francisco Sena, um grande compositor, grande cantor, que acabou falecendo em 35 e fez parte dessa primeira dupla preto e branco. E aí, reparem, né, e é legal, interessante aqui o Erivelto dizendo, né, o JB de Carvalho começou a implicar, porque contrariado diante do nosso sucesso, ou seja, meu e do Sena, e colocou o conjunto Tupi sempre no primeiro plano, ou tentou, pois na verdade quem encerrava os espetáculos por exigência do público era sempre a dupla preto e branco. Então foi um sucesso, né, essa dupla preto e branco. E naquela época, se tu gravasse um disco e atingisse a marca de 500 cópias, isso significava que tu consegue gravar o próximo disco. Não consegue ganhar dinheiro, mas gravar o próximo disco, ou seja, tá dando Ibope, certo? Não tá ganhando ainda, mas tá a possibilidade sempre de conseguir gravar um próximo, certo? Bom, aí faleceu o nosso Francisco Sena. O Erivelto, ele disse que tinha contratos a fazer com a Rádio Tupi, e o que ele faz? Ele chega lá e leva um outro. Ele leva lá o J. Soares, que ele vai dizer que inclusive não era negro, era branco, era careca e tudo mais, mas como não tinha TV ainda, era rádio, só se ouvia, a Tupi acabou aceitando e tudo mais. Ele fez os contratos, dando aquela ideia, né, de não perder aquele dinheiro, que era importante, tentar sobreviver e mesmo que para isso tenha que mentir, certo? Então, pessoal, no próximo episódio eu vou falar sobre a segunda dupla preto e branco e a chegada da Dalva de Oliveira. Enquanto isso, eu quero que vocês fiquem aqui com a música chamada Preto e Branco, que é a música então do Erivelto Martins e exatamente do Francisco Sena. Fiquem com ela a partir de agora. Sei que somos amigos reais, preto na cor, branco na alma, a natureza não nos fez iguais. Eu sou branco, tu és o preto, e sei que somos amigos reais, preto na cor, branco na alma, a natureza não nos fez iguais. Tu és o preto, mas ninguém me dá valor. Alma é branca, mas eu sou preto na cor. Mas não importa, também tenho meu amor. Sou feliz como qualquer, o que importa a nossa cor. Sou branco, tu és o branco, e sei que somos amigos reais. Preto na cor, branco na alma, natureza não nos fez iguais. Eu sou branco, tu és o branco, e sei que somos amigos reais. Preto na cor, branco na alma, natureza
iguais. A nossa vida é tão negra como a cor. Vivemos tristes, suportando a mesma dor. Eu sofro muito, mas suporto a minha dor. Só por isso sou feliz, o que importa é a nossa cor. Dedé, dedé, sou preto, eu sou branco, tu és o branco, tu és o preto. E sei que somos amigos leais. Preto na cor, branco na alma, natureza.